Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai aprender aí como é que o médico faz a medição da pressão arterial. Então, é importante ir ao médico periodicamente para verificar como que está a sua pressão. Ah, mas somente as pessoas mais velhas podem fazer isso? Não, pessoal. Qualquer pessoa de qualquer idade deve medir sua pressão arterial, justamente para que evite-se problemas de saúde. O aparelho utilizado para fazer a medição da pressão arterial é esse que mostra aí na imagem. O nome desse aparelho é chamado de esfigmomanômetro e ele é posto em volta do braço. Com esse aparelho, utiliza-se o estetoscópio. O estetoscópio, eu já tinha falado sobre ele, mas nesse caso ele é utilizado para ouvir o barulho do fluxo sanguíneo dentro de uma artéria. No caso aí, na imagem, ele está ouvindo o fluxo do sangue dentro da artéria no braço da pessoa. E aí ele consegue obter duas medidas. Ele consegue obter a medida da pressão, no caso aí da pressão, que é a sístole do ventrículo, que no caso seria a pressão máxima, e a pressão no fim, que no caso seria a diástole, ou seja, que é o relaxamento. Então, lembre-se que sístole é contração e diástole é relaxamento. Na verdade, o que acontece quando o médico ou o enfermeiro vai aferir a sua pressão sanguínea, ou seja, vai fazer a medição? Então, gente, aí nós temos a bolsa inflável, tá? Então, a bolsa inflável, que é essa estrutura aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui através do laser, que é essa estrutura aqui representada aqui em marrom, ela vai apertar o seu braço. E aí vai chegar um momento, que o fluxo sanguíneo ele vai ser interrompido, ou seja, o sangue ele não vai passar para essa parte aqui que está destacada de amarelo. O fluxo sanguíneo vai paralisar aqui, tá? E o sangue não vai passar, ele vai ficar acumulado aqui nessa região de cima do braço. Mas por que isso acontece? O sangue ele vai ficar ali por um tempo? Sim, ele vai ter que ficar ali por um tempo para que o médico consiga, na verdade, fazer essa aferição da pressão sanguínea. Bom, depois que ocorre essa interrupção aí do fluxo sanguíneo, a bolsa ela vai começar a deixar o seu braço mais relaxado, então você já não sente mais aquele aperto no braço, tá? E aí o fluxo sanguíneo vai começar a acontecer, Lembra que aqui nessa parte estava de cor amarela e agora não está mais de cor amarela, ou seja, porque o sangue conseguiu atravessar aqui. Só que o sangue ele vai fazer uma pressão na parede dessa artéria. E aí, quando ocorrer essa pressão, o médico ou o enfermeiro automaticamente vai pegar o estetoscópio e vai colocar aqui nessa região, e aí o sangue vai fazer, exercer, na verdade, uma força na parede das artérias, e aí ele vai conseguir escutar como é que está, os ruídos lá dentro. O que ele está, na verdade, escutando ali na parte que ele colocou o estetoscópio. Então, o ar bombeado continua a sair até o sangue passar, o sangue vai continuar fluindo livremente. E aí, com o tempo, o som ele vai desaparecendo. O médico, depois de um tempo, ele não vai conseguir mais ouvir nada. Ele só consegue ouvir realmente quando ele faz todo esse processo de apertar o braço através daquela bolsa inflável. Então, nesse momento, tá, gente? O coração está relaxado e o médico consegue medir também a pressão diastólica, ou seja, quando o coração está relaxado, a gente chama de pressão diastólica, tá? Agora, nós vamos entender um pouquinho aí sobre
a história, né? Ou seja, a descoberta da circulação sanguínea. Então, no século II, veio aí o médico grego Cláudio Galeno. Ele mostrou que as artérias e veias, elas conduziam sangue. As pessoas antigamente acreditavam que as veias e as artérias, elas simplesmente carregavam ar, ou seja, não carregavam nada de sangue. Então, o que acontecia, né, com relação a esses estudos? Nos cadáveres, as artérias, elas sempre ficavam vazias e o sangue ele acabava ficando acumulado nas veias. No entanto, para ele, o sangue venoso era gerado no fígado, enquanto o sangue arterial originava-se no coração. Então, basicamente, ele tinha essa ideia aí um pouco errada, tá? E hoje sabe-se que, na verdade, o sangue arterial, ele vem lá do pulmão, né? Que o pulmão é que torna o sangue arterial. E aí veio esse carinha aí conhecido como William Harvey lá no século XVII. Ele realmente mostrou que o coração impulsionava o sangue para todo o corpo através das artérias. Naquela época achava-se que o sangue saía do coração através das veias, e na verdade é o contrário, né? Tudo que chega no coração é veia e tudo que sai do coração é artéria. O que na verdade Harvey não sabia é como que ocorria, né, a passagem do sangue das artérias para as veias, como é que ocorria esse encontro. Então, o que a gente já estudou realmente é que o sangue, né, ele sai ali das artérias, passa pelas arteríolas, vai para os capilares e aí se encontra com os capilares das vênulas, certo? E aí ocorre esse encontro através dos capilares sanguíneos. Bom, e na verdade, né, os capilares sanguíneos, eles só foram realmente descobertos através da invenção realmente do microscópio, ou seja, do uso do microscópio. O conhecimento sobre a circulação sanguínea, principalmente a circulação sanguínea humana, né, na verdade, assim como qualquer tipo de conhecimento científico, é fruto do trabalho de muitas pessoas, de muitos pesquisadores. No caso aqui eu mostrei apenas 2. É lógico que tem muitas pessoas envolvidas nessas pesquisas, e seria interessante também vocês darem uma pesquisada sobre isso. E a história da ciência, ela vem nos mostrando aí como os fatos foram explicados de formas diferentes ao longo do tempo. E nos mostra também que muitas teorias aceitas em outras épocas acabaram sendo substituídas por outras. Próxima aula a gente vai falar do nosso último tópico, que é conhecido como sistema linfático. Tá, pessoal? É outro tipo de sistema de circulação. E aí vocês vão tentar entender como funciona esse sistema, que eu também acho super legal. É um pouco difícil, mas é tudo questão mesmo de esforço de aprendizagem. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima, pessoal.